Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou Israel Miranda e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a necessidade de congregar. Por que você deveria unir-se a uma igreja? Nós vivemos num período em que há uma ênfase muito grande de algumas pessoas, cristãs ou pelo menos que se dizem cristãs, que têm dificuldade e até, de certa forma, alguns têm fobia de fazer parte de uma comunidade. E essa realidade nós hoje temos chamado de desigrejados. Algumas pessoas que fazem parte desse movimento se consideram, às vezes, como desestigmatizados e não necessariamente desigrejados. Não vou entrar aqui no mérito da questão que está certo e que não está. Mas o que às vezes a gente poderia pensar que está na causa deste fenômeno? Muitas coisas. Alguns desses pessoal, por exemplo, trabalham a ideia, alguns mostram que é por certa frustração com a instituição igreja, com, digamos, a igreja institucionalizada. E, portanto, pelo que ocorreu, pelo que vê de alguns contextos de igreja, as frustrações levaram algumas pessoas para serem desigrejados. Alguns, por exemplo, usam movimentos como neopentecostais, que fazem promessas e oferecem muitas coisas e depois usurpam as pessoas, e muitos acabaram, por exemplo, se frustrando com a igreja e por causa disso acabaram saindo das igrejas e têm aversão à instituição igreja. Isso, em partes, é sim verdade. É um grupo, sem dúvida, que viveu isso. Mas, sem dúvida, também não é o todo. Uma segunda possibilidade, e essa é a minha leitura, é algo que Zygmunt Bauman chama de... Zygmunt Bauman é um sociólogo. Ele diz que a gente vive um tempo da modernidade líquida. Ele diz isso, uma espécie de contraposição ou então um contraste entre a modernidade sólida e a modernidade líquida. Bauman diz que a modernidade sólida, que vai ali talvez de antes da Segunda Guerra Mundial ou até de 1960 para trás, e então a modernidade líquida começa ali, tem o seu auge, digamos, percepção aí depois da Segunda Guerra, ali em 1960. Bauman diz que na modernidade sólida as relações eram mais sólidas, eram mais duradouras. E na modernidade líquida as relações são mais maleáveis, frágeis, superficiais, são líquidas, fluidas, digamos assim. E na modernidade líquida o que se percebe é que as relações que são líquidas não é apenas relações entre pessoas, digamos, indivíduos, é também a relação entre indivíduos e as instituições. Na modernidade sólida, as pessoas eram mais comprometidas com as instituições. E hoje, na modernidade líquida, o comprometimento das pessoas com a instituição é muito frágil, porque para cá passar às vezes por um compromisso de consumismo. Essas querem consumir. E também, na modernidade líquida, as relações elas são às vezes resolvidas em um clique. Você termina um relacionamento em um clique. Um exemplo é a internet. Você tem alguém no Facebook, sei lá, tenho 5.000 amigos, mas na verdade você tem ali 5 pessoas que seguem você nas redes sociais. Quando aquela pessoa, por exemplo, não estiver mais conectada, isso é algo que acontece muito na modernidade líquida, relacionamento por conexão, quando aquela pessoa não estiver mais conectada com o que você defende, acredita ou pensa, você faz o quê? Você bloqueia. Em um clique, se acaba com as relações. E isso afeta a igreja, porque a igreja é uma instituição. E a relação de muita gente com a igreja está assim também. Como? Uma relação líquida. Ao ponto de que um autor chamado Mark Dever trabalha a ideia de que hoje as pessoas têm fobia de compromisso. Se você vai para uma congregação, para uma igreja, você vai submeter a um contexto que vai ter compromisso. Portanto, na modernidade líquida, as pessoas não querem muita relação de comprometimento. É mais por conexão, é mais de consumismo. E então tem uma fobia a compromisso. Eu penso que alguns são assim, têm dificuldade com
compromisso de fato e querem uma relação mais superficial, ou então mais líquida. Fica na internet, acabou, e nada de proximidade que pode às vezes trazer alguns desafetos e certos compromissos que a gente às vezes não quer. Isso eu acho que também é um dos fatores que está na causa de gente desigrejada. E terceiro fator, que é talvez a base dessa questão das relações mais líquidas, que é o ser humano enquanto um ser egoísta, enquanto um ser narcisista, enquanto um ser centrado em si mesmo. Porque se a gente se aproximar de uma igreja local, nós vamos ser desafiados a não pensarmos apenas em nós mesmos. Nós seremos desafiados a abrir mão do eu. Óbvio que a gente sabe que no contexto de igreja tem muita gente orgulhosa, vaidosa, narcisista, mas é nesse local que é a igreja local, que nós somos desafiados e confrontados nesse sentido. Mas como homem, eles narcisistas, é cheio de si, então uma tendência no ser humano de fazer o quê? De querer viver voltado para ele mesmo, sem esse compromisso com uma igreja local, que vai exigir de nós abnegação e uma série de questões, adaptações. Às vezes as pessoas não querem isso nos nossos tempos, acham que não precisam, e então acaba sem dúvida ficando longe disso. Deve-se pensar mais uma quarta possibilidade, é a concepção equivocada do que é igreja. Porque muitos ainda dizem que eu sou a igreja, né? Isso é muito comum. A igreja é do meu coração. E não é verdade. Essa concepção equivocada do que é ser igreja faz com que muita gente, inclusive, fica desigrejado, porque ele acha que ele é igreja e às vezes acha, por exemplo, que ele pode ser uma igreja online, não tem um pastor local, você é pastoreado pelos muitos pastores bons da internet e é isso ser igreja. E não é bem assim. Então o que eu quero fazer? Eu quero, a partir de 5 dicas de Mark Dever, do seu livro Não Rumar Academia Igreja Saudável, ele dá 5 dicas de por que você deveria se unir a uma congregação. Você deveria se preocupar em congregar. Se você se diz cristão, deves congregar, procurar uma igreja local. Por quê? A primeira razão para você congregar é para assegurar-te, é para nos assegurarmos. O que significa? O que quer dizer nos assegurarmos? A gente não procura apenas uma igreja para sermos salvos. Não é isso. A igreja, até porque ela não salva, mas ela sem dúvida é um reflexo de que você é alguém salvo. Ela, enquanto igreja, pode ser um meio de assegurar de que você é salvo. Em que sentido? Nós, enquanto cristãos, sabemos que Cristo nos mostra o que Ele quer de nós, o que Ele quer que a gente, como Ele quer que a gente vive. E num contexto de igreja local, nós somos, por exemplo, lembrados a respeito disso que o Senhor quer, do estilo de vida que o Senhor quer que a gente leva, de como nós devemos agradar ao Senhor, de como um discípulo de Cristo vive. Neste ambiente, nós também somos o quê? Somos encorajados, porque podemos desanimar, podemos nos abater, podemos enfraquecer. E no ambiente de igreja local, nós somos encorajados, fortalecidos, animados a seguirmos firmes em Cristo. Somos exortados. Na igreja local, temos sem dúvida um ambiente, um local que temos a oportunidade de assegurar a nossa salvação. Através desses meios de irmãos, por exemplo, que se perceberem que você alguém está indo por um caminho que não é o do Senhor, que podem chamar você para encorajá-lo, para orientá-lo, para caminhar com você. Se perceberem que você está vivendo, por exemplo, em fofoca, está vivendo de uma forma que não honra o Senhor, sem dúvida, uma igreja local pode assegurar você. E, inclusive, ela pode disciplinar você. Por quê? Porque ela deve fazer isso quando for necessário. E isso não é porque ela é ruim. Isso é porque ela tem esse dever de assegurarmos uns aos outros para que andemos retos ali no caminho do Senhor. A segunda razão é, sem dúvida, para evangelizarmos o mundo. A ideia de evangelizar o mundo é que nós somos comissionados. Fomos ordenados por Cristo a levar a boa nova ao mundo todo. E vocês sabem, movimentos desigrejados ou pessoas desigrejadas, elas vivem ali na sua realidade, muitas delas na sua maioria, e não estão preocupadas, por exemplo, não vão sair do Brasil, de Angola, para ir de outras partes do mundo. Talvez a igreja local seja o quê? Talvez é uma agência missionária, ou deveria ser.
onde trabalha localmente, mas também ela consegue meios que nos levam às vezes para outras partes do mundo para a evangelização. A igreja local ela talvez ajuda a ser mais eficiente no testemunho, na missão de evangelização, e ela também pode nos dar ferramentais para cumprir a nossa missão, treinamentos, orientações, contato com pessoas experientes, motivação, para despertar da vocação, para a missão que nos foi incumbida. Na igreja local, nós conseguimos juntos, e juntos, sem dúvida, conseguimos com mais eficiência, com mais eficácia, com boas ferramentas, com finança, para o trabalho missionário que nos foi incumbido. Então é bom fazer parte do ambiente de uma igreja local. Terceiro, é bom fazer parte de uma igreja local, por quê? Porque ela pode ser um instrumento de nos ajudar a fazer o quê? A defender o verdadeiro evangelho. Eu sei que tem muita igreja local com falso evangelho, mas talvez seja mais fácil combatermos o falso evangelho numa igreja local do que individualmente, do que sozinho. Por que digo isso? Porque numa igreja local nós temos muitas pessoas que talvez alguns são mais experientes do que nós, compreendem mais do que nós, e uma instituição ela consegue fazer o quê? Delimitar aquilo que é correto, ortodoxo, aquilo que não é. Prova disso é que os concílios ecumênicos serviram para isso. A instituição da igreja, a institucionalização da igreja, ela pode ter seus defeitos, mas uma das qualidades, sem dúvida, é esse cuidado com aquilo que é ortodoxo, com aquilo que é correto. É por isso, por exemplo, que uma igreja nova, que se abriu agora, um ministério que começa agora, ela tem uma facilidade maior de se perder com heresias do que, por exemplo, uma igreja séria, sólida, tradicional, antiga. Por quê? Porque ela tem algumas coisas estabelecidas, ela é construtora da igreja, então ela está mais enraizada nesse sentido. Então ela pode ajudar a gente no combate do falso evangelho e no combate, inclusive, da falsa concepção do que é igreja, de quem é Deus e uma série de coisas mais. E quando eu falo disso, estou falando de igrejas sérias que estão preocupadas com a escritura, com a ortodoxia, com o evangelho de Cristo. Então ela pode ajudar muito nesse sentido a nos colocar pé no chão, com raízes firmes, com boa ortodoxia, com aquilo que é coerente. Até pode ser uma igreja simples, mas se ela for evangelical, se ela for evangélica, se ela for cristocêntrica, se ela for ortodoxa, ela ajuda bastante aí no combate de certas heresias e falso evangelho. Uma quarta recomendação de por que a gente deveria ir para a igreja local é, sem dúvida, o edificar igreja. Não se pode ser igreja sozinho. Não se pode ser cristão sozinho. Eu tenho aprendido que não é possível ser casado sozinho e ser cristão sozinho. Para ser cristão tem que ter outra pessoa. E enquanto cristãos, a ideia de igreja é o quê? É de um corpo formado por pessoas. É de um corpo que está ali junto. Portanto, isso é essa igreja. Você diria, mas não está falando do templo. É verdade. Mas o templo é o local que esse corpo se reúne. É o local da reunião. É esse local em que somos exortados, edificados. Portanto, a igreja local ela é importante por causa disso. Você deve passar por quê? Para edificar a igreja. Nós somos convidados, chamados a edificar a igreja. Por que que o Senhor nos deu o dom? Te deu o dom? Para quê? Para edificar pessoas. Isso é ser igreja. Não para você ficar apenas com seu dom, você mesmo e acabou, não. Na igreja local você tem a oportunidade de edificar o outro. Na igreja local você vai desafiar o teu eu, a tua vontade individualista para poder contemplar o próximo. E o cristianismo é isso. A fé cristã é a religião que contempla o outro, que toca o outro. É a religião em que Deus abençoa pessoas por meio de pessoas, em que servimos a Deus servindo pessoas, em que Deus abraça pessoas através de pessoas, em que Deus toca pessoas através de pessoas, em que Deus está falando com pessoas através de pessoas. Então isso é ser igreja, é o que diz Cristo, que eles sejam um. E ser igreja local é para edificar, é bom ter igreja local porque você vai edificar a igreja, somos convidados a sermos um em Cristo Jesus. E é nesse contexto também, por exemplo, em que nós podemos entender que o meu compromisso com Cristo passa também por estar comprometido com o próximo, com o outro, com o meu irmão. Então eu sou preocupado em edificar a igreja, em zelar
pela igreja. Porque se eu não fizer isso, eu vou viver no meu mundo, sem uma comunhão, sem preocupação com a edificação dos outros, sem querer discipular pessoas. E ser cristão passa por isso, por fazer discípulo, por discipular pessoas. E discipulado não é pela internet, é tete a tete, é vida, é comunhão, é vivência, é caminhada. A igreja local, ela nos ajuda nesse sentido. Então você tem que ir para a igreja local com esse interesse de quê? De edificar pessoas. Não apenas no sentido de que o que eu vou ganhar. Não, é o que você pode também contribuir. Óbvio que você vai ganhar, porque você vem para a igreja local não só com qualidades, mas também com defeitos. Então lá você vai aprender, vai ser aperfeiçoado com os dons dos outros, mas também vai ser usado por Deus para aperfeiçoar os outros com os dons que Ele te deu. Então assim a gente vai edificando a igreja. Entenda, se Cristo está comprometido com a igreja, nós somos de Cristo, também temos que estar comprometidos com a igreja local. E quinto, nós devemos nos unir a uma igreja local para a glória de Deus, para glorificar o Senhor. Tudo que eu falei aqui glorifica o Senhor. O contexto de sermos assegurados pela assegurar a salvação, o contexto de evangelizar o mundo, o contexto de defender o evangelho diante da exposição do falso evangelho, o contexto de edificar a igreja, glorifica o Senhor. Portanto, quando eu me uno à igreja local e me proponho a ser igreja, a viver como igreja, a viver como um corpo, em que eu sirvo pessoas, em que eu sou exortado, em que eu sou orientado, em que eu sou despertado para as missões, em que eu estou preocupado em defender a fé cristã na sua essência, isso honra o Senhor, isso glorifica o Senhor. Portanto, é da vontade de Deus que a gente seja igreja e viva como igreja. E a igreja local é um ambiente disso. Óbvio que nós sabemos que a igreja local não salva, mas sendo a igreja local pode ser um reflexo da nossa salvação. É o ambiente em que tem pessoas salvas, é o ambiente em que tem pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, ou então da igreja invisível, da igreja universal. Portanto, é importante que a gente pertença a uma igreja local, porque isso glorifica o Senhor, para glorificar ao Senhor. Pertencer a uma igreja local também é tributar louvores ao nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, se você está longe, foi ferido, foi frustrado por alguém, ou tem uma concepção que sabe equivocada de sua igreja, não viva longe, não viva sozinho. Procure uma igreja local, uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, uma igreja que enfatiza o Espírito Santo, uma igreja séria, ortodoxa, preocupada com a verdade, que será de grande bênção para você. Por quê? Porque isso vai assegurar a sua salvação, é uma forma de fazer isso. Por quê? Porque assim você vai, sem dúvida, ter ali, ser despertado, ser influenciado, ser lembrado da missão que nos foi concebida, porque ali você vai, sem dúvida, ser instruído e também lutar para defender o evangelho e manifestar-se contra a falsos evangelhos, e também ali você vai, sem dúvida, edificar a igreja, servir pessoas, ter comunhão com pessoas, caminhar com pessoas, orientar pessoas, aprender de pessoas, chorar com pessoas, rir com pessoas, se alegrar com pessoas. Vai ser igreja, vamos ser um em Cristo Jesus, com defeitos, com desafios, os teus, os meus problemas, teus problemas, mas nos comprometemos com pessoas. Não viva com fobia de compromisso com outras pessoas, porque ser igreja é isso. E quinto, tudo isso ali glorifica o nome do Senhor. E quer comais, ou bebais, ou faças qualquer outra coisa, faça isso para a glória do nome do Senhor. Já diria o apóstolo Paulo. Ok? Deus abençoe, um abraço, comenta aqui o que você acha disso, se inscreva aí no canal, partilhe com outras pessoas este vídeo. Estamos juntos. Recomendo aqui esse livro de Mark Dever, que é Neuromarca de uma Igreja Saudável, que é o livro que eu tive ali as ideias para... Você encontra lá essas orientações com relação à igreja local.